noite, pessoal. A graça e a paz para todos. Estamos aqui para mais uma live, para agradecer o nome do Senhor. Vamos esperar o pessoal chegando, tá certo? Para a gente começar a compartilhar. Fica aí, pessoal. O pessoal chegando. Graça e paz, pessoal, boa noite. A gente está aqui para mais uma live, para agradecer o nome do Senhor. Vamos entrando, vamos compartilhando, para que o nome do Senhor seja engrandecido. A gente está morrendo de saudade de todas as crianças da igreja, né? O intuito do nosso coração nesta noite é apenas engrandecer o nome do Senhor, é adorar o nome do Senhor, tá certo? Então que eu e você venhamos verdadeiramente adorar, louvar ao Senhor e ensinar um pouco, né? E hoje a gente vai falar sobre os discípulos de Jesus, tá certo? Eu quero convidar a Sara e Rafinha. Convidar a Sara e Rafinha para estarem louvando ao Senhor aqui, tá certo? Deixa eu só chegar um pouquinho. Né? A graça e a paz a todos. Nós vamos aguardar um pouquinho vocês chegarem aí. E daqui a pouco, certo? Os meninos vão estar aqui louvando e dançando, né? Vamos esperar as mães. Daqui a pouco, deixa a gente esperar as crianças chegarem. Mais um pouquinho aí, né? Vamos chegando aí. Para a graça e a paz do Senhor. Claudenice já entrou. Malu! Deus te abençoe, Malu! Malu já chegou ali, minha gente. Fale com o Malu. Então, que vergonha é. A próxima vez, a gente vai colocar a Malu para cantar lá da casa dela ao vivo. A gente vai colocar, né, Elisângela? Vem pra cá. A gente vai estar fazendo as próximas lives. A gente vai estar fazendo com a participação, né, ao vivo, também das crianças na sua casa. Verdade. Você prepara um louvor aí na sua casa. Para quem louva, vai cantar. E quem dança, bota o louvor e vai dançar. Certo? Próximas lives que a gente está organizando vai ser desse jeito. Aí a participação vai ser também aqui ao vivo. Liga pra gente, a gente vai aceitar e você vai participar ao vivo conosco, certo? Aí, ó, vamos lá, Eliene, né? Eliene, né? Silvana entrou. Pai do Senhor, Silvana, Gabriel. Deus abençoe vocês aí. Gabriel, Claudemir entrou. Bia e Luísa. A gente vai estar aqui daqui a pouco dançando, cantando, louvando ao Senhor e aprendendo aqui a palavra do Senhor. Lulu e Bia, beijo pra vocês. Vamos lá, vamos dançar por enquanto. Daqui a pouco, quando as mães chegam, as crianças chegam, os meninos vão estar aqui, adorando aqui e você dançando aí na sua casa. Certo, crianças? Fala, o que é que vai falar? Depois fala. Vamos dançar. Canta. Batendo pau! Nos
Dá uma graça e paz aí, ó. Pastora, todo mundo entrando. Fale com o pessoal aí. Fala. Fala, Sara. Tira a mão da boca. Paz e graça. Graça e paz. Vai, Graça e paz. Igreja do Deus Forte. Vamos orar. A gente tá aqui louvando. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, perdão de amor. Aleluia. Naquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo,
possa alcançar as crianças do Brasil, Senhor. Que nós possamos, Jesus, te exaltar através da tua adoração. Senhor, que através da vida das crianças, Senhor, o Senhor possa receber o perfeito louvor, Senhor, e a perfeita adoração, porque eles são teus, Pai. Toda a honra e toda a glória, Senhor, nesta noite, seja para o Senhor, através das crianças, Pai. A graça e a paz, para quem não estava aí ainda quando a gente iniciou, os meninos vão louvar mais uma vez e depois a gente já vai estar dando início ao nosso culto para as crianças, Ministério Samuel, para a glória do Senhor, né, e juntamente com Geração, aqui com a presbítera Elisângela. E que você vai se organizando aí, que próxima semana, se não quinta, a gente já está vendo aqui a data, né, Elisângela? Verdade. Você aí na sua casa vai estar participando ao vivo, certo? Conosco, fazendo videochamada na hora que você vai estar ou louvando na sua casa, ou coloca o louvor e você vai dançar. Se você quer apenas orar, que é uma bênção, você vai orar ao vivo. O importante é você participar, é saber que as crianças estão em comunhão no corpo de Cristo. Essa é a importância da Igreja do Deus Forte para a vida das crianças. Nós queremos agradecer a vida da pastora Sueli, que Deus esteja abençoando poderosamente, enchendo ela do seu poder, da sua graça, da sua saúde, em nome de Jesus. E você que está aí do outro lado, Deus abençoe a sua vida. Permaneça aí conosco, porque daqui a pouco nós vamos estar iniciando aqui a nossa aula, culto, né? Na verdade, para as crianças. Certo? Vai ser uma bênção, fiquem aí. Quem ainda não está percebendo aí, porque está o inverso, aqui é o nome Os Discípulos de Jesus, que vai ser a nossa primeira live hoje para as crianças. Vamos estar aqui louvando. Esse louvor que os meninos vão dançar e cantar, né, Elisângela? Todo mundo já conhece. Verdade. Eles já apresentaram. Eles já apresentaram na igreja. Já apresentaram na igreja, tá certo? Então vamos louvar, vamos adorar o Senhor nesta noite, tá certo, pessoal? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Adora o Senhor. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono.
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí eles vão ficar aqui, que eles vão assistir o culto agora, não é isso? Rafael e Sara. Falem aí com as pessoas. Dê a paz do Senhor. Vamos. Paz do Senhor, gente. Hoje vocês não vão ver ele não, viu, certo? Tchau. Você tá aqui. Fica aí. Boa noite, pessoal, mais uma vez. A todos que estão participando, aí um forte abraço. A gente está morrendo de saudade de vocês. Eu gostaria que nesse momento vocês pegassem as suas Bíblias, tá certo? Abrisse lá em Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19. Mas eu quero ler a partir do 13, tá certo, minha gente? Dá um ok aí, se todo mundo já abre as suas Bíblias, para a gente estar começando a ler aqui o versículo. A gente crê que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. A gente sabe que a presença do Senhor ela é real, ela é nítida, tá certo, minha gente? Lá em Marcos 3, a partir do verso 13, eu vou ler. Diz assim, ó: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Veja só, Deus ele nomeou 12 discípulos, tá certo? A gente já falou aqui no início que a nossa aula live hoje será sobre os 12 discípulos, tá certo, minha gente? E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, ao quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, tá certo? Não esqueçam que a tia Vânia vai fazer perguntas no final. André e Felipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Tá certo, minha gente? A gente sabe que um dos discípulos, ele traiu Jesus, né? Judas Iscariotes. Agora a tia Vânia vai começar a falar a parte dela, tá certo?
Vamos lá. Minha gente, eu estou com o meu celular aqui em mão, certo? Porque daqui a pouco eu vou estar conversando e eu quero ver que vocês vão me respondendo, certo? Vejam, na verdade nós sabemos, nosso tema de hoje é os discípulos de Jesus. Mas na verdade a gente sabe que antes de Jesus estar com seus discípulos, de ter escolhido os discípulos, a gente sabe também que existiu, certo? As crianças já tiveram essa aulinha e depois a gente vai estar trazendo esse tema. Eu vou explicar isso aqui como se fosse João Batista, certo? A gente sabe que João Batista foi um grande profeta e também, além disso, ele era primo de Jesus. E o que foi que João Batista fez? João Batista, eu vou colocar ele aqui, ó. Ele anunciou, certo? A vinda de Jesus. Certo? Então ele anunciou a vinda de Jesus. E logo após, quando João Batista anunciou a todos as boas novas que Jesus estava vindo, o que aconteceu? Com poucos tempos depois, João Batista morreu. E Jesus iniciou o seu ministério. Mas eu quero falar com vocês o seguinte, crianças. Eu quero depois que vocês estejam aqui, quando eu estiver perguntando, me respondendo. A palavra discípulos, certo? Ela vem de quê? Do grego ela vai vir de imitar alguém ou seguir alguém. Por isso que às vezes a gente está na igreja, ou na salinha, ou em algum culto, e a gente escuta falar assim, nós somos discípulos de Jesus. Então, discípulos é isso, é quem segue ou imita alguém. Por isso que nós temos que ser chamados e considerados discípulos de Jesus, porque a gente tem que seguir e imitar Jesus. Então foi isso que aconteceu, certo? Agora, quando a gente vem para a palavra Jesus, crianças, a palavra Jesus, ela significa salvar, ou seja, salvação. Então nós temos que ser discípulos daquele que trouxe o que para nós? Salvação. Jesus é salvação. Aí a gente olha aqui para esse painel enorme, mas a gente viu João Batista aqui que só fez declarar que Jesus viria, e depois a gente vê Jesus aqui, ó, no centro, certo? Você que está aí se estiver longe, mas aqui está o nome, Jesus. Ó, Jesus aqui, ó, só, certo? Porque tem momentos que a gente está só, e Jesus passou por momentos só. Até mesmo para entender por que Jesus estava no mundo. Porque ele percebia que ele era diferente das outras pessoas. Mas o que foi que aconteceu? Jesus continuou a ouvir a palavra de Deus, que é o seu Pai e que é o nosso, e começou a obedecer. Mas ele percebeu que não seria fácil o que Jesus ia fazer. Ele precisava de ajuda. E a ajuda viria se ele conseguisse pessoas que o seguissem. Então, para seguir, tem que ser o quê? Discípulo. Então, Jesus foi em busca de quem o seguisse. E Jesus encontrou. E nós vamos ver, certo? Agora aqui, quantos foram os discípulos, o nome desses discípulos, certo? E eu quero que vocês prestem atenção, para não esquecer. Quantos discípulos Jesus encontrou? Se todos os discípulos, ou seja, todos que estavam com ele, se realmente estava com ele e permaneceu, ou se não, se alguém enganou Jesus, traiu Jesus, a gente vai ver, certo? Fiquem aí que daqui a pouco a gente vai estar falando. Vejam, eu tenho aqui o primeiro discípulo que eu vou colocar aqui, ó. Ó, como ele é lindo, certo? O nome desse discípulo aqui que eu vou colocar aqui, ó, é Pedro. O discípulo inicial aqui a gente está usando Pedro. Pedro depois virou apóstolo, que é outra coisa que a gente vai explicar outra vez, certo? Mas eu vou colocar ele aqui, ó, perto de Jesus, para Jesus não ficar tão sozinho ali. Porque se Jesus teve discípulos, a gente tem que estar mostrando quais foram. Eu vou colocar o primeiro aqui, ó. Ó o nome do primeiro que eu vou colocar aqui. Pedro. Certo? O primeiro discípulo que eu vou colocar. Ó aqui, ó. Perto de Jesus. Então, eu agora já tenho Jesus e um discípulo aqui que é Pedro. E a Elisângela agora vai procurar ali outro discípulo e colocar aqui. Tá? Lembrando que esse aqui foi João Batista, que foi quem anunciou que Jesus viria. Tá?
Vamos lá, tia Elisângela. O discípulo que tia Elisângela vai colar ali, ó, é Filipe. Então a gente já tem João Batista, que veio anunciar, né, o ministério de Jesus. Temos Jesus, Pedro e agora Felipe, tá certo, pessoal? Não esqueçam que no final a gente vai fazer perguntas. Vamos para mais um. Depois a gente vai contar para saber, na verdade, quantos foram esses discípulos, tá? Aqui eu tenho, ó, Jesus, Pedro, Felipe e eu tenho mais um agora, ó, o nome dele, André. E o mais importante é que André, ele era realmente irmão de pai e mãe de Pedro. Ó, vou colocar ele aqui, ó. Vejam que lindo, 2 irmãos, certo? Vamos supor, netinho meu é irmão de Rafael. É como se os dois se juntassem, deixassem tudo e fossem seguir Jesus. A mesma coisa foi aqui, ó. Pedro e André, eles eram irmãos e pescadores, ou seja, eles também trabalhavam. Os discípulos, eles eram normais, igual nós, certo? Eles faziam o quê? Eles pescavam. E Jesus foi até eles, chamaram os dois e disseram assim, vamos fazer agora, vocês vão ser pescadores de almas, de homens. Aí pegou os dois, largaram tudo e foram seguir o mestre. Eles chamavam Jesus de mestre. Mestre é aquele que ensina. Então, Jesus ensinava aos seus discípulos. Vamos lá. Temos mais um aqui, ó, Tomé. Quando Jesus falou que morreria e ressuscitaria ao 3º dia, Tomé, ele não acreditou, tá certo? Ele só acreditou quando viu as marcas na mão de Jesus. Então, se o Senhor, ele fala algo ao nosso respeito, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé que aquilo vai acontecer, a gente tem que crer naquilo que a gente não vê, tá certo, pessoal? Então, temos Tomé, aquele que não acreditou, né? E só acreditou depois que ele viu as marcas na mão de Jesus, tá certo? Vamos lá, beijo pra Gabi que está aí, pra Tiago, Gabriel, ó, tá aqui, ó, Gabriel, tá Tiago, tá o outro Gabriel, beijo, tô com saudade de todos vocês. A pastora Nilda aí, ó, Isaac, Luísa. Eu tô dizendo, Maria Edith aqui, a tua cunhada. Pai do Senhor, irmã Edith. Maria Paz. Deus abençoe. Irmã Luciana, Samuel que tá ali, né? Juntamente Stephanie, com né? Stephanie. Deus abençoe. Fiquem aí conosco. Malu, que eu já falei. Catarina. Isaac Miguel, está, né? Isaac. Que é o irmão de Catarina. Sim, Miguel. Aí tá também Marcione com o filhote dela. Ó, aqui, ó. O outro, esse aqui é Tiago, certo? Vamos lá. Nós temos Pedro, lembrem, viu? Pedro, que era irmão de André, que começaram a seguir Jesus. Nós temos Felipe, nós temos Tomé. Agora aqui eu tenho Tiago. Olha, Tiago, seu nome é nome de discípulo, tá vendo? Ó, Tiago aqui, ó. Tá lindo o teu desenho aqui, Tiago. Tiago. E agora, tia Elisângela, quem vem para o mural dos discípulos? Tadeu, tá certo? Ó, Tadeu. Tá bom? Então já temos Jesus, Pedro, que é irmão de André. Temos Tiago, temos Felipe, Tomé. Quero ver se vocês vão saber quantos discípulos vai dar no total, tá certo? Tá. Um beijo para Emily e para Netinho. Deus abençoe, Emily, minha lindona. Aqui, ó. Vejam só, minha gente. Jesus estava só, mas ele conseguiu já até então. É como se Jesus fosse a cada dia em um lugar diferente. E todos os lugares que ele passava, ele conseguia pessoas que o seguissem, que fossem com ele. Porque sabia que tudo que ele falava é verdadeiro, certo? Olha outro aqui, eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Ó,
João, o nome desse é João. Sabe o que João é? João também era irmão de Tiago. Eu coloquei ele aqui perto do irmão dele. Ó, coloquei João ali. Aí nós agora temos, dos discípulos de Jesus, nós temos Pedro, ó, 1. André, 2. Tiago, 3. João, que é irmão de Tiago aqui, 4. Nós temos Tadeu, 5. Tomé, 6. Felipe, 7. Será que já acabou, tia Elisângela? Não, ainda Então vamos não continuar. acabou, tá certo? Temos quantos discípulos, tia Vânia? 7, não é isso? Vamos ver se tem mais. Vamos ver, né? A gente encontrou Simão, tá certo? Que também ele era chamado de Pedro. Mas Simão, ele vai se encaixar aqui nos discípulos, tá certo, pessoal? Então, com Simão, nós já iremos fazer 8 discípulos, tá certo? E eu vou trazer o número 9 dos discípulos de Jesus. Então, se já está em 9, será que foi 10? Será que foram 10? Porque se foram 10, só falta 1. Esse aqui, ó, é Mateus. Veja como Mateus era. Esse Mateus parece com o pastor Amaro, minha gente, olhem. Esse Mateus aqui que o pastor Nairo imprimiu, eu acho que ele pensou que eu pedi a ele o pastor Amaro, certo? Mas não é o nosso pastor Amaro, é Mateus, o discípulo de Jesus, que era publicano, ele era cobrador de impostos, certo, minha gente? Olha, é tão triste, porque naquele tempo as pessoas não tinham muito dinheiro, não tinham condições para comer bem, para comprar roupas, para comprar celular. Então, o que era que acontecia? Eles trabalhavam para comer, mas Mateus, isso era o trabalho dele. Ele não recolhia o dinheiro para ele recolhia o dinheiro para entregar ao rei. Então, ele era cobrador de impostos. Ele ia na casa das pessoas cobrar os impostos e pegava o que a pessoa tinha e levava para o rei. Então, quando Jesus viu Mateus, certo? E Mateus também viu Jesus e viu que Jesus era muito bom, que Jesus era realmente alguém do céu. Ele fez o quê? Ele abandonou tudo e foi seguir Jesus. E os discípulos, os outros, não acreditaram muito não, que Mateus ia seguir Jesus não, porque é como nós, a gente olha para alguém e diz assim, eita, essa pessoa não é boa, essa pessoa não quero que ande comigo, mas a gente vai estar julgando, né? E os outros discípulos de início ficaram com medo, assim, será que esse Mateus vai realmente ir? Que ele cobrava as pessoas, ele maltratava, ele cobrava, tirava o dinheiro dos pobres. Mas Mateus realmente se converteu ao evangelho de Jesus. Ele abandonou tudo o que fazia e foi seguir Jesus. Mateus, nome do meu sobrinho. Vamos lá. Temos aqui Tiago. Mas já tem Tiago aqui, não é verdade? E é 2 Tiago, tia Elisângela. Sim, porque esse Tiago aqui, quando fala lá na passagem da Bíblia, fala que o significado significava filho do trovão. E esse daqui, ó, é filho de Alfeu, tá certo, pessoal? Vamos aqui, olha esse, minha gente. Eu acho que o pastor Nário só achou os carequinhas, mas na verdade foi a gente que enviou para ele. Se ele tiver, ele vai matar a gente. Vejam, esse aqui é Bartolomeu. Olha o nome dele. Bartolomeu. Não esqueçam, quando vocês ouvirem esse nome, Bartolomeu, vocês vão lembrar. É o nome de um dos discípulos de Jesus, Bartolomeu. Vamos ver, ó. Quem lembra aí quais foram já os discípulos que a gente já mostrou? Vamos lá, estou ouvindo nada. Não estou ouvindo. Continue sem ouvir. Entendi. Vamos lá. Pedro, ó. Pedro, Tiago, filho de Alfeu. André, o outro Tiago, que é o irmão aqui, ó, de João. João, Simão, Tadeu, Mateus, Tomé, Felipe, Bartolomeu.
E aí, terminou, tia Elisângela? Não, a gente ainda tem o último, tá certo? Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, tá certo? A gente não deve jamais trair a confiança que o Senhor tem nas nossas vidas. Aquilo que o Senhor depositou na nossa vida, a gente tem que cumprir, tá certo, pessoal? Então, Judas, ele se arrependeu, não foi, Cônia? Se arrependeu. Se arrependeu, não foi? Por ter traído Jesus, tá certo? Então, minha gente... Infelizmente, tia Elisângela, vejam, Jesus, ele dá a nossa vida e só ele que pode tirar. Porque exatamente. Jesus sabe o dia que a gente vai nascer e o dia que a gente vai morrer. E Judas, quando ele declarava seu amor a Jesus, dizendo que ia seguir Jesus, mas Jesus sabia que lá no final Judas iria traí-lo, porque a gente, ninguém engana ninguém, ó. Vocês acham assim que às vezes se você pensar em mentir para a mamãe, para o papai, para a tia, seja para quem for, para a tia Elisângela, para mim, você tá achando que Jesus não está vendo? Jesus vê tudo. Verdade. E Judas, achando que ia conseguir enganar Jesus, fingiu, né, que estava do lado de Jesus, que ia ficar com Jesus até o fim, mas Jesus sabia que ele não iria ficar. Né? Mesmo assim, Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, e não expulsou Judas dos discípulos, deixou ele ali, certo? Às vezes a gente, só porque a pessoa não é boa conosco, não faz o que a gente já não quer aquela pessoa perto de nós. Verdade. Jesus não fez isso. Jesus pegou Judas, todo o tempo ficou perto de Judas. Judas foi quem se afastou de Jesus, entregou Jesus aos soldados. Foi quando Jesus foi preso e levaram Jesus para crucificar. Então ele ficou com tanto remorso, porque ele mentiu, porque ele enganou, porque ele disse a Jesus que ficaria com Jesus e não ficou, que ele mesmo tirou a sua própria vida. Ele se suicidou, ele se enforcou e morreu. Triste, né? Jesus não queria isso para ele. Jesus não quer isso para ninguém, mas ele infelizmente fez isso. Né? Para você ver como nosso Jesus é bom. Coloque lá, tia Elisângela, e a gente vai contar, porque eu quero saber quantas pessoas Jesus levou para aquele monte lá, que nem tia Elisângela leu aqui em Marcos 3, versículo 16 ao 19, fala que Jesus chamou, né, e subiu ao monte, lá estavam as pessoas, não apenas essas, mas esses foram os escolhidos. Jesus escolheu assim, ó, você vem comigo, você vem comigo, você vem comigo, certo? Vamos contar quantos foram os discípulos que foram com Jesus. Conta aí, tia Elisângela. Tiago, filho de Alfeu. Pedro, 2, André, 3, Tiago, 4, Bartolomeu, 5, João, 6, Simão, 7, Tadeu, 8, Mateus, 9, Judas Iscariotes, 10, Tomé, 11, Felipe. 12. Então foram 12 discípulos, tá certo? Foram quantos discípulos? Rafael e Sara, quantos discípulos? discípulos? 12. 12. Ah, discípulos. tá. A gente sabia. Misericórdia. Então foram 12 discípulos, crianças, certo? Hoje nós estamos passando para vocês o número de discípulos, o nome desses discípulos. E na próxima live nós vamos ter outro tema diferente. Ou nós iremos ver o que é que a gente vai continuar. Vamos estar entrando em contato com você, com a sua mãe aí, né? Para ver como é que a gente vai fazer para estar entrando com você. E vocês vão estarem participando conosco. Não se preocupem. Hoje foi Sara e Rafael. Para a semana é você, certo? Desde já nós agradecemos por tudo, certo? Por estarem aqui conosco. E a gente agora vai só orar por vocês, né, Elisângela? Já tá aqui o horário. Cadê o horário? Orar. Nós vamos orar pelas crianças. Os meninos vão aqui dançar, louvar, só o último louvor, para nós estarmos indo embora, certo? E a Elisângela pode estar orando pelas crianças. Você em casa esteja intercedendo pela vida das crianças, em nome de Jesus também.
tá? Deus querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada criança, por cada uma que assistiu essa live, por aquelas que ainda vão ser alcançadas através da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que cada uma venha ser impactada, meu Pai, pela tua presença, que cada uma, meu Deus, em nome de Jesus, venha querer conhecer esse Jesus, aquelas que ainda não conhecem ao Senhor. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança cada vida, meu Pai, cada criança nessa noite. Traz cura, Senhor, traz libertação. Deus, em nome de Jesus, vem com o teu bálsamo, Senhor, de renovo sobre a vida de cada uma delas. Que elas anseiem, meu Pai, e que cada mãe, cada pai que é responsável por essas crianças, elas venham ensinar, Senhor, o caminho que devem andar. Porque a tua palavra nos garante, Senhor, que quando a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, até quando ela envelhecer, Deus, ela não vai se desviar do teu caminho, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, que cada criança da igreja do Deus Forte, meu Pai, daquela que esteja ainda no ventre da sua mãe, ela venha ser, Deus, transformada, ela venha ser renovada, meu Pai, nessa noite. E eu agradeço, Deus, a cada um. Agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, meu Pai, nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, só queremos te louvar e te agradecer. Te louvamos por cada criança, meu Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Tenho que se despedir do pessoal, os dois. Comentando aqui, ó, comendo. Realmente, assim não. Falem aqui, se dê a graça, a paz do Senhor. Dê a graça e paz pro até o pessoal. próximo culto. Dá tchau pro pessoal. Obrigada por ter ficado conosco, né? Até agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Tá certo? Amém. Beijo. Tchau. Fiquem na paz do Senhor. Tchau. Tchau. Bora. Vai chamar a canto. Bora lá ver ele, Cângela. Vai, Alvin. Bora lá. Deus aí na casa de vocês, crianças. Bora lá.
fortalece.